O quientismo é chamado de literatura do descobrimento ou literatura jesuítica, justamente porque ele surgiu nesse período de 1500 e surgiu com o descobrimento do Brasil. A frota de Cabral veio, aquela história que a gente já conhece, veio em busca das Índias e caiu aqui no Brasil e acabou descobrindo o Brasil, né? Existem teorias, controvérsias a respeito disso, nós já comentamos aqui também. Enfim, ao chegar aqui, né, Cabral já se deparou com algo diferente, que foi os habitantes que aqui viviam. Quem vivia aqui? Quem? Os índios, os indígenas, né? E eles tinham um comportamento totalmente diferente daquele comportamento que eles estavam acostumados. A primeira coisa eram as vestes. Eles não utilizavam roupas. Né? Em toda frota, em toda esquadra, né, que viaja, né, naquele tempo, no tempo das grandes navegações, tinha um escrivão. Qual era a função do escrivão? Era justamente o que o nome tende a dizer. Ele escrevia cartas para os reis, para contar das descobertas. Então, o escrivão da frota de Cabral, quem era? Pero Vaz de Caminha, exatamente. Ele foi o responsável pelos primeiros registros e documentos que falavam sobre o Brasil. Então, Pero Vaz de Caminha escrevia sobre o Brasil e suas descobertas. Uma das coisas que chamou a atenção, inclusive dele, né, foi a questão dos indígenas não usarem roupas. Tem até um trecho nesse outro material, né, que diz o seguinte, nós lemos na aula anterior. Olha o trecho da carta de Pero Vaz. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, né? Então foi algo que chamou a atenção, que eles andavam nus, mas não estavam se escondendo. Depois, nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupam em mostrar seu rosto. E a esse respeito são bastante inocentes, porque os indígenas eram inocentes, eles não viam maldade, né? Quando os portugueses viram os indígenas nus, já se interessaram, né, no caso. Mas eles não tinham maldades, eles se aproximavam sem maldade. Ambos traziam um lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, fino na ponta, como um furador. Então, os índios tinham no lábio um osso enfiado, como se fosse uma ponta de uma flecha enfiada no lábio, né? A gente até comentou que é daí da cultura indígena que vem a nossa cultura de usar brincos, de usar piercings, alargadores, né? Muitos usam piercings, alargadores, porque já é de uma cultura indígena, eles já faziam isso. Até hoje a gente vê em documentários. Temos exemplos, inclusive, daquelas tribos que as mulheres têm aqueles pescoços imensos, né? Porque usam aqueles anéis metálicos no pescoço. E ali, quanto maior o pescoço, mais bonita é a mulher, tá? Ela é escolhida para casamento imediatamente. Então, é a questão cultural, certo? Os cabelos deles são lisos e os usavam cortados e raspados até acima das orelhas. E um deles trazia como uma cabeleira feita de penas amarelas, que ele cobria toda a cabeça até a nuca. Aí nós discutimos aqui que devia ser o cacique da tribo, né? Que trazia aquele cocar maior de todos, certo? Então, Pero Vaz, ele é um dos responsáveis pela literatura do descobrimento, a literatura de informação. O que é que a gente percebe nessa literatura? Uma linguagem relativamente simples,
certo? Porém, uma linguagem formal, né? Clara e direta. Por que clara e direta? Porque o rei de Portugal tinha que entender o que era que ele queria dizer. E nós vimos que nessa literatura do quintismo existem muitas descrições, muitos textos descritivos, ou seja, que descrevem com detalhes o que estava sendo visto pelos viajantes que ali estavam. Nós falamos também a respeito do outro nome do quintismo, que é literatura jesuítica. Literatura do descobrimento, entenderam por quê? Entenderam? Porque fala de detalhes do descobrimento, descrevem o que descobriram, né? Por isso é uma literatura informativa do descobrimento. Por que é considerada uma literatura jesuítica? Junto com a frota que viajava, né, com as grandes navegações, iam também padres jesuítas, né, para várias finalidades. Caso alguém morresse, o padre dava extrema-unção, né, ou até mesmo para se entender, catequizar e evangelizar o lugar onde eles chegassem. Nós sabemos que desde a história antiga, os colonizadores onde chegavam impunham não só o seu comando, como também a sua cultura, a sua religião. Assim mesmo fizeram os portugueses. Ao chegarem aqui, desprezaram a cultura indígena e impuseram aos índios a sua cultura e a sua religião. Por isso trouxeram os jesuítas. E os jesuítas vinham catequizar os índios, ensinar os índios o que era que eles tinham que acreditar. Os índios, vocês sabem que eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. A lua era um deus, o sol, outro deus, né? Eles acreditavam em várias coisas. Então, os portugueses vieram ensinar os índios a serem monoteístas, a acreditarem no único Deus, né? E vieram de uma forma um pouco mais grosseira. Nós temos dois padres que se destacam nesse período. Padre Antônio Vieira, que era mais incisivo, que queria que os índios aprendessem na marra e se transformassem na marra para aderirem à mesma crença dos portugueses. E o padre José de Anchieta. Ele é um padre mais compreensivo, ele é um padre que fazia mais descrições, né? E que cultuava, acreditava muito na Virgem Maria, né? E em Jesus. Mas a forma dele evangelizar os índios era diferente, tá? Então aqui, ó, tem um trecho também de Padre José de Anchieta, poema Virgem. Minha alma, porque tu te abandonas ao profundo sono? Porque no pesado sono, tão profundo ressonas? Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, e a morte tão cruel do filho chora tanto? Ele está falando da Virgem Maria. E cujas entranhas sofre e se consome de dor, ao ver ali presente as chagas que ele padece. Em qualquer parte que olha, vê Jesus, apresentado aos teus olhos cheios de sangue. Então, ele fala, ele narra a história, né, bíblica através de poemas, tá? São os chamados dos sermões. Então, vamos aí ao nosso resumo, a essa folhinha que eu entreguei para vocês de resumo. Vamos lá.